Ora, boa tarde a todos, meu nome é Armando Rocha e sou diretor adjunto da Católica Global School of Law. Tenho comigo também a professora Ana Taveira da Fonseca, que é a diretora adjunta da Faculdade de Direito da Universidade Católica, e vamos apresentar os dois a oferta curricular a nível de segundo ciclo, portanto de mestrado, que existe na Católica. Eu vou apresentar a oferta em língua inglesa e depois a professora Ana Taveira da Fonseca fará a apresentação da oferta em língua portuguesa. Sabendo-se que há uma razão para nós termos esta formação em língua inglesa, porque estamos cientes da necessidade de preparar os advogados para uma prática profissional a nível internacional e transnacional, e cientes de que esta necessidade de internacionalização do seu currículo não se cinge sequer à prática da advocacia, mas também a qualquer profissão jurídica. E por isso é que em 2009 nós fundamos uma unidade específica, a Católica Global School of Law, que é pioneira e é líder de educação jurídica internacional em Portugal. E por essa razão é que somos a única faculdade portuguesa que é membro de algumas das mais prestigiadas redes internacionais, como é o caso da Law Schools Global League ou da European Law Schools Network, que permite, por exemplo, a feitura de dupla licenciatura ou duplo mestrado no âmbito destas redes. A nossa oferta está pensada para dimensões do ensino de direito em dimensões globais e europeias e, sobretudo, está pensada para o futuro. E daí que um aluno, mesmo quando é exposto a conhecimentos sobre, por exemplo, direito societário, mais do que a descrição de um regime jurídico positivo, tem de ser exposto ao que são as opções de futuro e qual vai ser a evolução futura dos diversos domínios jurídicos. Uma prova desta internacionalização é a origem quer dos nossos docentes, quer dos nossos alunos. Neste slide tem alguns exemplos da origem de alguns dos nossos docentes, que vêm tanto de prestigiadas universidades norte-americanas, como é o caso de Yale. No Reino Unido temos docentes de Oxford e de Cambridge, bem como de Escócia, que também faz parte do Reino Unido, Glasgow, Edimburgo, da Alemanha de Humboldt e de bastantes outros países. Este gráfico em relação à origem dos alunos não está completamente atualizado, era o mais atualizado que nós tínhamos para expor neste momento, mas nós temos tentado que o número de alunos portugueses não seja total, de maneira que haja uma grande quantidade de alunos estrangeiros nos nossos programas. Isto para garantir uma maior diversidade e internacionalização dos nossos programas. Por fim, e antes de entrar numa pequena demonstração, explicação de quais são os nossos programas, uma referência apenas ao facto de que qualquer um dos 3 programas de LLM que nós oferecemos tem 3 trimestres, 2 trimestres seletivos e 1 semestre de tese, mas com uma opção de haver 1 ano de frequência no estrangeiro. Sendo certo que este ano o estrangeiro pode inclusive permitir um double degree, isto é, os alunos podem, depois de frequentar um LLM na Católica, podem obter um outro mestrado noutra universidade parceira, tendo admissão direta. E nós temos este programa coordenado com King's College no Reino Unido, Cornell, Michigan, Boston e Illinois dos Estados Unidos, FGV Rio, Fribourg na Suíça e a China University of Political Science and Law. Dos 3 programas que nós temos, o primeiro é o LLM Law in European and Global Context, que é dirigido a recém-licenciados e que segue o método Total Law. O método Total Law significa 2 coisas. Por um lado, que a compreensão dos assuntos jurídicos não é feita com base apenas na sua dimensão jurídica, mas também e sobretudo na sua dimensão cultural e sociológica. Em segundo lugar, o método Total Law segue as pisadas das boas práticas anglo-saxónicas e por isso, mais do que as aulas serem expositivas, elas são concentradas no tempo e os alunos recebem, antes de cada aula, os materiais. E as aulas baseiam-se numa participação muito ativa e central do aluno, que depois de ter preparado os elementos para aquela disciplina, é capaz de ser um active player durante as discussões. E aqui tem um exemplo das disciplinas que podem frequentar neste LLM Law in European and Global Context, que vão desde Human Rights in the Digital World, Law in the Age of Climate Change, Soft Skills como Design Thinking for Lawyers, Negotiation,
o Strategic Decision Making for Lawyers, outras cadeiras como Law of the European Integration, Migration and Refugee Law, o Transparency and Corruption. O segundo programa de LLM que temos para oferecer é o International Business Law, que também segue o método anglo-saxónico de Total Law. Já se dirige a alguém jovem, mas não necessariamente recém-licenciado, na medida em que a experiência prática, não sendo um critério de admissão, pode ser interessante para o melhor acompanhamento dos cursos ou seminários no âmbito deste programa de LLM. E há novamente soft skills como leadership, design thinking, negotiation, strategic decision making, mas também outras cadeiras eminentemente direcionadas para o direito dos negócios no nível internacional e transnacional, tal como seja Modern Financial Product Services and Regulation, International Commercial Arbitration, Algorithms and Financial Markets, Blockchain and the Law, European Securities Regulation, Data Protection, Internet Law e o Trade Secret Law. O último programa é o Law in a Digital Economy, que também se dirige a recém-licenciados e que está pensado para quem tem algum interesse, ou bastante interesse, aliás, na interseção entre o direito e a tecnologia. E por isso o tipo de disciplinas que é oferecido está eminentemente direcionado para esta zona de interseção entre direito e tecnologia. Este LLM começa com um bootcamp que é oferecido pelo Instituto Superior Técnico, uma semana no qual as aulas que os alunos têm são de computação. Vão aprender a fazer programação e aprender a parte técnica ligada à engenharia informática. Bem concentrado numa semana, e portanto a ideia não é saírem deste bootcamp como engenheiros informáticos, mas antes preparados para assistirem a disciplinas como Data Protection Law, Fintech, Global Law and Technology, Cybersecurity Law and Policy, Competition Law, Intellectual Property in a Digital Economy, Internet of Things, the Law of Artificial Intelligence, the Law of Google, Innovation Regulation, or Human Rights in a Digital Law. No final de qualquer um destes 3 LLMs, se o aluno no terceiro semestre fizer uma tese de mestrado, obtém o grau de mestre em Direito Transnacional. Qualquer um destes 3 programas de LLM tem sido reconhecido a nível internacional, têm sido listados pelo Financial Times, foram os únicos programas portugueses a serem listados para este jornal, e temos como parceiros privilegiados algumas fundações e sociedades de advogados portuguesas. As candidaturas estão neste momento abertas, os elementos são simples, apenas uma referência para o facto de que nós exigimos proficiência linguística e costumamos exigir um certificado de TOEFL ou IELTS. Como sabemos que neste momento é difícil ainda, por causa da pandemia, de agendar a realização de um destes testes, há uma entrevista feita connosco que permite substituir este teste. Esta é a nossa oferta em língua inglesa. A professora Ana Tavares da Fonseca fará agora a apresentação da oferta em português. Professora Ana, está com o som desligado. Sim, estava com o som desligado, porque estava aqui mas já tem a minha apresentação partilhada, penso eu. Sim, já está. Muito bem, então a todos muito boa tarde. Como o professor Armando Rocha já referiu, eu vou fazer uma muito breve apresentação dos mestrados em português, e vou fazer uma breve apresentação dos mestrados em português por 2 ordens de razões. Em primeiro lugar, porque não quero consumir estes 30 minutos com as nossas intervenções e quero permitir àqueles que estão a participar neste fórum que nos coloquem perguntas, porque esta é uma das grandes funções destas sessões de esclarecimento, e por outro lado porque esta sessão de apresentação é só uma espécie de convite para participarem noutras iniciativas que vamos ter nos meses de março e de abril, através das quais vamos dar a conhecer aos interessados nos mestrados da Católica o conteúdo dos programas, os professores, as saídas profissionais
a que terão acesso se frequentarem estes programas de segundo ciclo da Católica, e por isso, no fundo, esta apresentação de 10 minutos serve sobretudo de aperitivo para aquilo que virá a seguir. Não queria, contudo, deixar de lhes transmitir que este ano vamos continuar a oferecer 5 programas de mestrado, como já fazemos há algum tempo. No caso do mestrado em Direito Administrativo e do mestrado Forense, já vamos para a 15ª edição, o que significa que já são programas muito experimentados, mas apesar de serem muito experimentados, não deixam de ser programas atraentes. E porquê? Porque são programas que já têm 15 anos, mas que estão permanentemente a ser renovados. A renovação existe não só ao nível das cadeiras que são oferecidas, mas também no que respeita ao corpo docente, aos conteúdos que são lecionados, ou seja, o mestrado que encontram hoje, 15 anos depois, tem a mesma designação, mas é muito diferente dos mestrados que tínhamos há 15 anos atrás, porque qualquer um destes 5 programas é um programa orientado para o exercício profissional. Ora, se nós estamos a fazer programas de segundo ciclo orientados para o exercício profissional, é importante que o conteúdo dos próprios programas acompanhe aquilo que se espera de um jovem licenciado em Direito com o grau de mestre. E aquilo que se espera é uma boa preparação teórica, mas uma preparação teórica com vocação para as questões práticas que os jovens juristas terão de enfrentar no início da sua vida profissional. Ao lado do mestrado em Direito Administrativo e do mestrado Forense, temos também o mestrado em Direito e Gestão, que, como saberão, é um mestrado que tem uma forte componente de gestão, acompanhada de depois disciplinas mistas de Direito e Gestão, o que significa que a mesma disciplina é lecionada por um docente de Direito e por um docente de Gestão. Com que objetivo? Com o objetivo de os problemas serem analisados numa dupla ótica, na ótica do Direito e na ótica da Gestão. Em muitas disciplinas aquilo que têm é até resolução de casos práticos nesta dupla perspectiva, exatamente porque nós temos aqui um programa que é verdadeiramente interdisciplinar, não é um programa que tenha uma componente de Direito e uma componente de Gestão, é verdadeiramente um programa onde o Direito e a Gestão se cruzam, tal como acontece muitas vezes na vida prática, e é pensar nesta vida prática que nós desenhamos um mestrado em Direito e Gestão. Ao lado destes 3 programas, temos também um mestrado em Direito Empresarial e o mestrado em Direito Fiscal, que já vão para a sua 10ª edição. Tal como os anteriores, são ainda assim programas muito renovados e com grande empregabilidade. Ainda em jeito de aperitivo, eu gostava de lhes mostrar aqui este gráfico. Porquê? Porque nestas sessões que estão abertas a estudantes de todas as universidades, muitas vezes a questão que se coloca é de saber como é que eu venho de uma universidade que não é católica e me vou integrar agora num programa noutra universidade diferente da minha universidade de origem. A resposta que eu tenho para lhes dar é que, em geral, integram-se muito bem. Aliás, não tenho notícia de alunos que não se sintam integrados nos nossos programas de mestrado, apesar de não terem frequentado a licenciatura na Católica. Aliás, se analisarem o gráfico que eu estou a projetar no ecrã, poderão concluir com alguma facilidade que a maior parte dos nossos estudantes não fez a licenciatura na Católica. Só 23% é que fizeram a licenciatura na Católica. Os restantes têm uma proveniência, uma origem muito diversa. Exatamente por isto, porque nós acolhemos muitos estudantes de universidades diferentes. Isto também se deve à circunstância de nós termos
mais vagas no mestrado do que temos em cada um dos anos na licenciatura, e por isso nós conseguimos acolher os nossos alunos e ainda os outros que vêm de universidades diferentes da Católica. Ainda outro gráfico, que é um gráfico referente a 2019, e isto porquê? Porque estamos em fevereiro e estamos ainda a tratar da recolha de dados para termos informações relativamente ao ano 2020. E o que é que neste gráfico está espelhado? Aquilo que está espelhado neste gráfico é o seguinte: nós perguntamos aos principais recrutadores de jovens juristas em Portugal duas coisas: se os juristas que recrutaram naquele ano tinham ou não frequentado um programa de mestrado, e em segundo lugar perguntamos onde é que eles tinham frequentado esse programa de mestrado. E a conclusão a que chegamos é que nos maiores recrutadores de jovens juristas em Portugal, 50% dos recrutados em 2019 tinha feito um mestrado na Católica em Lisboa. Número que, como veem, não é comparável ao de nenhuma outra instituição em Portugal. O que significa que há da parte do mercado uma aceitação muito positiva desta formação de segundo ciclo que é ministrada na Católica em Lisboa. Notem também que esta aproximação que nós fazemos dos estudantes de mestrado ao mercado de trabalho não se cinge aos conteúdos que são lecionados nas diversas disciplinas de mestrado, que, como lhes disse, estão especialmente vocacionadas para a integração de jovens juristas no mercado de trabalho. Nós temos simultaneamente um programa de colocação dos nossos estudantes no mercado de trabalho, que passa pelo gabinete que é coordenado pela doutora Patrícia Gonçalves, que conhecerão logo nos primeiros dias depois de ingressarem num dos nossos programas de mestrado, e através desse gabinete de carreiras vão construir um CV, vão começar a entrar em contacto com recrutadores e depois, em novembro, provavelmente em novembro de 2021, nós fazemos uma feira de empregabilidade conhecida como Job Shop, que já tem uma larga tradição na Católica, onde estão presentes a maior parte dos grandes empregadores de jovens juristas em Portugal, com que objetivo dar a conhecer os nossos estudantes de licenciatura e de mestrado ao mercado de trabalho, para que eles possam frequentar estágios de verão, estágios curriculares e depois já estágios profissionais. E uma das chaves desta larga aceitação dos estudantes da Católica junto ao mercado de trabalho está também nesta promoção dos próprios estudantes junto dos empregadores. Para não me alongar, uma vez que temos já estar a fazê-lo, só dizer-lhes o seguinte, que relativamente aos programas de mestrado em português, a primeira fase de candidaturas vai se iniciar em abril, no dia seguinte do Open Day, onde vamos fazer uma apresentação detalhada dos nossos programas. Dizer-lhes também que, se ficaram entusiasmados com esta apresentação e quiserem saber mais sobre os nossos programas, deixamos aqui duas datas-chave para a divulgação dos mestrados em português da Católica. O dia 9 de março, onde vamos fazer uma mesa redonda através do Zoom, e em que vamos discutir se na carreira de um jovem jurista é ou não diferenciador
a frequência de um programa de segundo ciclo e de um programa de segundo ciclo da Católica, e depois no dia 14 de Abril o nosso Open Day, que este ano vai ser também um Open Day digital, mas onde vão ter a oportunidade de conhecer os coordenadores científicos de cada um destes programas, vão ter a oportunidade de conhecer as novidades para o próximo ano letivo, ao nível das disciplinas e do corpo docente, e colocar questões, que normalmente em abril são mais do que têm agora, quando estão a iniciar o segundo semestre do último ano da licenciatura. Muito obrigada. Não sei se algum aluno quer fazer perguntas, se ficaram com dúvidas. Se calhar foram bastante esclarecedores os professores. De qualquer das formas, sabem que estes professores estão disponíveis na Feira Virtual, o stand da Católica está disponível na Feira Virtual também, portanto podem visitar, falar com eles em live chat, descarregar os flyers, portanto, e mais uma vez relembro que esta apresentação vai estar gravada, portanto podem rever esta apresentação, ver tudo o que a professora Ana e o professor Armando tiveram a dizer nesta meia hora, portanto... Não sei se há alguma coisa que os professores queiram dizer ainda. Não. Professora Ana e professor Armando, muito obrigada por esta apresentação, por terem estado aqui, por terem dado esta apresentação a estes alunos, e boa sorte a todos os alunos que aqui estão, pesquisem na feira e muito bom trabalho para todos e até à próxima. Muito obrigada. Obrigado, nós. Então...